Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa escola bíblica de hoje, que fala da fragilidade humana e a soberania divina, cuja capa está aqui, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos na lição de número 7, cujo título é A Teologia de Bildade. Entre aspas, se há sofrimento, há pecado oculto? É a pergunta que nos faz o título do livro. Vamos começar de imediato, não é? Direto à lição. E nós veremos nesta lição a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Deus é reto e justo, então ele não aceita o pecado oculto de uma pessoa. Essa é a verdade que constatamos ao longo de toda a Escritura. Porém, a acusação de pecado oculto não se aplica na vida de Jó. Bildade o acusava pela sua desventura de um pecado desse teor. Mas Jó estava certo, de nada havia a esconder. Temos que entender que muitos problemas que se abatem sobre nós cristãos não podem ser explicados de forma simplista, como se fossem um castigo de Deus. Se Deus é amor, isso não se justifica. Vamos então à introdução da nossa lição de hoje. Nos diz assim a introdução, cujo texto o comentarista nos traz. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Nos tópicos a seguir, vamos ver que Bildade seguia o entendimento de princípios morais rígidos, porém sem considerar princípios espirituais. Ele tinha para si que Deus, por ser um ser superior, estava longe do homem, era inacessível. Mas esta não era a visão de Jó. Tópico 1, cujo título é O Pecado em Contraste com o Caráter Justo e Santo de Deus. Subtópico 1. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com do seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então, Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Isso nós vimos lá no versículo 8. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Subtópico 2. Esse texto do autor. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó
seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada na sua justiça. Capítulo 8, versículos 5 e 6 do livro de Jó. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Meu comentário. Bildade, assim como ele faz que vimos na lição anterior, tinha por entendimento muita semelhança com o entendimento do amigo. Tendo concluído também que se Jó estava passando por toda a desgraça que se abatia sobre ele, era com certeza um castigo divino. Bildade acreditava num Deus justo e isso se justificava, ou seja, que o castigo de Jó era divino. Então, melhor seria que Jó reconhecesse o seu pecado, pois aí tudo passaria. Trazendo para os nossos dias, quantas vezes passamos por dificuldades e provações e muitos nos apontam e dizem: alguma coisa de errado ele fez e Deus não gostou, como se Deus estivesse nos punindo. É muito comum enfrentarmos julgamento desse tipo, e isso não só acontece fora da igreja, não. Aqui mesmo, entre nós, há essa conclusão. E isso deixa aquele que julga fora dos princípios divinos. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que o Senhor Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgado. Quando pensamos assim, estamos demonstrando não conhecer o Deus que amamos e servimos. Se tivermos a certeza de que Deus é amor, não há justificativa para pensarmos que tudo que passamos é por castigo de Deus. O Senhor Jesus nos disse de forma bem clara, e está em Mateus capítulo 16, versículo 24, o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, então temos que entender que o nosso caminho até o encontro com Jesus terá obstáculos e dificuldades. Caso contrário, ele não teria dito isso. Apesar da situação de Jó ser anterior a Jesus, Jó conhecia os princípios divinos e sabia que Deus era reto e justo. Mesmo questionando por sua situação, nunca blasfemou ou culpou Deus pela sua infelicidade. Assim, Jó não compartilhava da visão de Bildade e continuava a se contrapor ao amigo. Texto da matéria. Subtópico 3. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Jó, capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Desta forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve, purifique minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, 30, 31. A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma:
É verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Este era o caso de Jó. Meu comentário. Mais uma vez, nesse subtópico, vemos que Jó está consciente de sua condição humana e sabia ser um pecador. Porém, não aceita a premissa de que onde há sofrimento haja pecado. E aqui mais uma grande lição para todos nós. Podemos ter a certeza que Deus é justo e reto, mas o ser humano é imperfeito e será assim até se livrar totalmente da capa carnal e está, portanto, sujeito a errar e pecar. Mas há um Deus que perdoa os nossos pecados quando nós pedimos perdão e realmente nos arrependemos da nossa fraqueza e de nosso erro. A perseverança de Jó era em se manter aos pés do Senhor. Isso faz com que ele mesmo, em sua desgraça, e mesmo com seus amigos o recriminando, nunca deixou de amar a Deus ou de saber que Deus era justo e reto. Isso nos leva a uma reflexão sobre o que disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 35. Nos disse o Senhor: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Ou seja, Jó não negou a Deus, nem o amaldiçoou, mas sim mostrou toda a sua humanidade. Nada poderia denotar mais fortemente a grandeza da calamidade de um homem rico, honrado e distinto do que se sentar nas cinzas, pegar um caco de louça e começar a raspar o seu corpo coberto de feridas, esperando a própria morte, sem acusar ao Senhor. Passamos então ao texto do autor no tópico 2, que nos diz como título: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Subtópico 1: moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Ou seja, Bildade realmente acreditava naquilo que ele estava falando. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade nos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Falarei mais adiante sobre isso. Subtópico 2: a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia, acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Portanto, era algo que Jó havia feito fora da moral estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais e inflexíveis, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas,
cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral e ética. Meu comentário. Aqui percebemos o quanto a teologia moral, baseada na tradição, muitas vezes se choca com a doutrina bíblica das Escrituras Sagradas. Bildade tinha para si que Deus castigava os pecadores. E era isso que acontecia com Jó. Bildade seguia princípios morais e religiosos que o levavam a esse entendimento. Não acreditava que se alguém sofresse tantos reveses de uma só vez, não tivesse quebrado essa lei moral. Inflexível. Na verdade, Bildade não via Deus próximo do homem, por acreditar numa justiça decorrente de erros que se cometiam. Achava que Jó, ao reconhecer isso, estava tentando subverter a ordem moral aceita. Retifico. Achava que Jó, ao não reconhecer isso, estava tentando subverter a ordem moral estabelecida. Nem sempre a ordem moral está a explicar fatos que ocorrem em nossas vidas. Devemos seguir a moralidade em seu todo. Porém, não podemos alegar que a quebra dessa moralidade, às vezes inadvertidamente, irá nos trazer problemas originários de nossos princípios espirituais e religiosos. Temos um princípio divino que nos dá o direito de nos arrepender e pedir perdão, sempre que necessário, por algum de nossos deslizes. E como falei, às vezes, inadvertidamente. Bildade defende Deus em sua majestade soberana, mas reforça o distanciamento dele ao ser humano. Bildade tinha como princípio uma lei moral rígida e única. Para termos uma definição sobre moralismos, temos que saber o seu significado. Moralismo nada mais é do que uma doutrina ou comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal, em detrimento de outros valores existentes. O moralismo foca numa base única de princípios nem sempre corretos. O moralista é um indivíduo que se move não por princípios éticos, mas sim a partir de uma moral. Ética e moral são coisas distintas. O moralista é uma pessoa que segue cegamente a moral e exige que todas as pessoas sigam os seus passos. Assim era a Bildade, inflexível aos princípios morais e irrevogáveis no seu modo de agir e pensar. Subtópico 3. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel. Esse significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa.
Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Meu comentário. Jó tinha plena certeza que Deus agia no universo como um todo. Porém, ouvindo seus amigos discordarem de si com tanta ênfase, Jó já estava acreditando que Deus não o estava ouvindo. Assim, passou a desejar que houvesse alguém em outra instância que pudesse ter um acesso melhor a Deus e que tornar-se-ia o seu defensor. Este deveria ser justo, imparcial, eficiente na sua eloquência e assim pudesse reverter a sua situação perante Deus. Aqui, Deus nos inspira na história de Jó. Retifico. Aqui Deus, ao inspirar a história de Jó nas Escrituras, já estava apontando que haveria esse mediador no futuro. E este alguém é Jesus Cristo, ao qual hoje podemos pedir sua intervenção para nos ajudar em nossas causas. Como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, que diz: Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus, em sua soberania e majestade, sempre buscou por suas criaturas, tão amorosamente criadas, e nos mostra a sua eterna lealdade com seu povo, que por causa do pecado muitas vezes tropeçou em sua caminhada, e o que acontece hoje também. Por esse motivo, não devemos ler a Bíblia Sagrada como uma simples história idealizada para uma causa religiosa, nem tampouco nos fixarmos em versículos aleatórios. A Bíblia não é para ser simplesmente lida. A Bíblia é para que a estudemos com rigor teológico e sempre com a ajuda do Espírito Santo, pois ele nos dará a luz do entendimento necessário aos princípios divinos e seus objetivos finais, que são nos ter com ele novamente no paraíso que nos foi preparado desde a criação do mundo. Tópico 3. Título: O pecado em contraste com a majestade de Deus. Subtópico 1. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e o seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se deles. O que significa deísmo? Deísmo é a doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar a existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Isso chama-se deísmo. Subtópico 2. Onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Jó, capítulo 26, versículo 2. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina,
mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas, sobretudo, por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos que cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Vou repetir o final desse texto. Diz o autor: temos de cuidar que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força nem poder, mas igualmente amor. Meu comentário. Como nos diz o autor do texto, Bildade, depois de toda a sua preleção com respeito ao castigo de Deus e à sua ausência do homem, ele começa a pensar que Jó estava certo. E então, não mais argumentou. Isso nos traz à luz que, por falar tão bem sobre o assunto em que ele e Jó estavam de acordo, Deus existia. E ambos, apesar de conclusões diversas disso, estavam certos. Se tivéssemos os nossos corações cheios de pensamentos respeitosos e reverentes sobre Deus e pensamentos de humildade sobre nós mesmos, não seríamos tão propensos como somos a contender por questões de duvidosa controvérsia, que são assuntos intrincados e às vezes insignificantes. A história de Jó nos ensina que os sofrimentos e dores que passamos não necessariamente são punições por pecados específicos que cometemos. Isto não significa dizer que ele, Jó, não era um pecador, já que era um homem como nós. Mais ainda, ela nos ensina que amar a Deus não implica ficar feliz com a dor e agir como se nada ocorre quando a sentimos. Jó foi intenso e sincero, usando palavras fortes em suas conversas com Deus. A diferença é que Jó não blasfemou. Por mais revoltado que estivesse, isso não o demovia da visão de Deus como soberano. Jó amava a Deus de graça, não pelo que ele tinha sido. Assim também nós devemos ter em nossos corações um amor por Deus, independente do que ele nos proporciona. O nosso amor a Deus deve ser como o de Jó, um amor de graça. Nós às vezes precisamos entender que as nossas lutas são para nos tornar mais fortes. Deus sabe que a caminhada rumo à salvação não é fácil, e se Ele não nos deixar fortes, talvez não resistíssemos. Deus nos ama, mas precisa nos sacudir às vezes, e sempre que saímos de uma batalha, saímos mais fortes. Isso nos faz mais preparados para lutar contra o nosso inimigo, que quer nos fazer desistir. Se soubéssemos o que diz a palavra Israel no hebraico, entenderíamos melhor esta maneira de Deus nos chacoalhar. Deus é como um pai que ama seus filhos. Nós, pais, que temos filhos, muitas vezes temos que brigar com nossos filhos para que o bem deles se materialize. Um exemplo bem simples. Um filho pequeno, ao tomar uma vacina, uma injeção dolorida, nós temos que fazer o quê? Agarrá-lo, forçá-lo, lutar com ele fisicamente para que ele tome aquele medicamento, pois sabemos que é para o seu bem. Então, quando ele mais tarde entender isso, ao relembrar a cena, verá que o forçamos, que lutamos com ele e ele conosco, mas não o deixamos de amar. Ao contrário, assim é Deus conosco. Deus muitas vezes briga
quando nós brigamos com Ele, nos sacode, nos aperta, nos força determinadas coisas, porque Ele nos ama, não pelo contrário. E esse é um exemplo muito bom, né? Muitas vezes nós temos que forçar algo para nossos filhos ou para aqueles que a gente quer bem, para que ele entenda que o que nós queremos para ele é o bem dele e não o mal. E assim Deus é conosco. Nos força para que entendamos que Ele quer cada vez mais o nosso bem, quer fazer com que nós tenhamos a fortaleza necessária para enfrentar os obstáculos que nós temos pela frente. Isso é importante que nós tenhamos na nossa mente. Falando da palavra Israel, o cristianismo descende do judaísmo. E a palavra Israel significa isso, que quer dizer em hebraico homem. Ra, que quer dizer em hebraico luta. El, que quer dizer em hebraico Deus. Ou seja, o homem que luta com Deus. E para que nós saibamos isso, é muito simples. Simples. Assim. Basta que nós voltemos à nossa Bíblia, por isso falei uma certa parte dos meus comentários, que a Bíblia não é para ser lida, e sim para ser estudada. E aqui nós provamos isso. Vamos lá